As fontes escritas anteriores ao século XV. A noção de fonte escrita é tão ampla que chega a se tornar ambígua. Se entendemos como escrito tudo o que serve para registrar a voz e o som, seremos forçados então a incluir no testemunho escrito as inscrições gravadas na pedra, disco, moeda, em suma, toda mensagem que fixa a linguagem e o pensamento, independentemente de seu suporte. Isto nos levaria a aludir neste capítulo à numismática, à epigrafia e outras ciências auxiliares que, a rigor, se tornaram independentes da esfera do texto escrito. Portanto, restringiremos nossa investigação ao que é traçado ou impresso em signos convencionais sobre qualquer tipo de suporte, papiro, pergaminho, osso, papel. Trata-se, já, de um imenso campo de pesquisas e de reflexões, primeiramente, porque cobre um período que começa com a invenção da escrita e termina no limiar dos tempos modernos, século XV, depois, porque abrange um continente inteiro, com diversas civilizações justapostas e sucessivas. Por fim, porque as fontes são de línguas, tradições culturais e tipos diferentes. Examinaremos os problemas gerais suscitados por essas fontes, análises por períodos, regiões, tipos, antes de estabelecer um inventário crítico. Problemas gerais. Não existe até o momento, nenhum estudo do conjunto das fontes escritas da história da África. Por razões de especialização cronológica ou regional, os raros estudos realizados têm sido associados a campos específicos da pesquisa científica. Assim, o Egito faraônico é domínio do egiptólogo, o Egito ptolomaico e romano, do classicista, o Egito muçulmano do islamista. 3 períodos, 3 especialidades, das quais apenas uma se origina do que é especificamente egípcio, as outras 2 navegam em órbitas mais vastas, o mundo clássico, o Islã. O mesmo acontece com o Maghreb, ainda que o especialista em civilização, única, seja ao mesmo tempo um orientalista e um classicista, e que o estudioso da civilização berbere seja marginal e inclassificável. O domínio da África Negra, também variado, abrange diferentes línguas e especialidades, há fontes clássicas, árabes e fontes propriamente africanas. Mas, embora encontremos a mesma trilogia do norte do Saara, aqui ela não tem nem a mesma amplidão nem significação análoga. Existe uma imensa área onde, antes do século XV, inexiste fonte escrita, ocorre também que determinada fonte árabe, de segunda ordem para o Maghreb, por exemplo, adquire importância capital para a bacia do Níger. O historiador da África Negra, ao examinar um documento escrito em árabe, não o faz da mesma maneira que o historiador do Maghreb, ou que o historiador do Islã em geral. Tais limitações e interferências traduzem a estrutura objetiva da história da África, e também a orientação da ciência histórica moderna desde o século XIX. É um fato que o Egito foi integrado ao mundo helenístico, ao Império Romano, a Bizâncio e que, convertido ao Islã, se tornou um foco radiante. Também é um fato que os clássicos consideraram a história da África como ilustração da história de Roma e que uma determinada África estava profundamente envolvida no destino da civilização romana. Mas não se pode esquecer que mesmo o historiador moderno da África romana é romanista em primeiro lugar e africanista em segundo, e que o aspecto islâmico é excluído de seu campo epistemológico. Assim, apreender a história da África como um todo e considerar, nessa perspectiva, suas fontes escritas, continua a ser tarefa delicada e particularmente difícil. O problema da periodização como se justificaria, no estudo das fontes escritas, uma cesura localizada no início do século XV. Seria porque a massa documentária de que dispomos, não obstante as disparidades culturais e temporais, guarda-se uma certa unidade estrutural interna. Ou seria pelo desenvolvimento da própria história geral, que, amalgamando Antiguidade e Idade Média num único longo período, a separaria de uma idade moderna nitidamente diferente de tudo que a precedeu.
Na verdade, os dois argumentos se sustentam e se completam. As fontes antigas e medievais caracterizam-se por sua escrita literária, são testemunhos conscientes em sua maioria, sejam anais, crônicas, viagens ou geografias. Já a partir do século XV, tornam-se abundantes as fontes arquivísticas, que são testemunhos inconscientes. Por outro lado, se até então a predominância era de textos clássicos e árabes, a partir do século XV as fontes árabes esgotam-se, e passamos a encontrar evidências de diferentes origens, o documento europeu, italiano, português, etc. e, para a África Negra, o documento autóctone. Mas essa mudança de natureza e de procedência das fontes traduz também uma mutação no destino histórico real da África. O século XV é o século da expansão europeia. Os portugueses chegam às costas da África Negra em 1434, 20 anos antes, 1415, já haviam se estabelecido em Ceuta. No que diz respeito à orla mediterrânea e islâmica da África, Magreb, Egito, entretanto, a ruptura entre duas idades históricas já aparece no século XIV, quando essa região sentia os efeitos da lenta expansão do Ocidente assim como a ação de forças internas de decomposição. Mas o século XV foi decisivo porque esgotou as fontes extremo-orientais do comércio muçulmano, determinando, assim, o fim de seu papel intercontinental. Daí em diante, o Islã afro-mediterrâneo caminha rapidamente para a decadência. O terminus ad quem do século XV é, assim, amplamente justificado desde que não o interpretemos muito rigidamente, poderia, talvez, encontrar melhor justificação se o deslocássemos para o início do século XVI. Isto posto, dividiremos a época em estudo em três períodos principais, levando em consideração a dupla necessidade de diversidade e de unidade, a Antiguidade até o Islã, Antigo Império até mais 622, a Primeira Idade Islâmica, de mais 622 até a metade do século XI, 1050, a Segunda Idade Islâmica, do século XI ao século XV. Aqui, a noção de antiguidade certamente não se compara à que vigora na história do Ocidente, na medida em que só se identifica parcialmente com a antiguidade clássica. O período não se encerra com as invasões bárbaras, mas com o súbito aparecimento do Islã. Precisamente pela profundidade e alcance de seu impacto, o Islã representa uma ruptura com o passado, que poderíamos chamar antigo, pré-histórico ou proto-histórico, conforme a região. Também é fato que, desde a época helenística, a maior parte de nossas fontes antigas são escritas em grego e latim. Se, pela estrutura de nossa documentação, assim como pelo movimento histórico global, o século VII, século do aparecimento do Islã e das fontes árabes, deve ser considerado o início de uma nova idade, o próprio período islâmico deveria, então, ser dividido em duas subidades. A primeira, da conquista até a metade do século XI. A segunda, do século XI, até o século XV. Na história da África ao norte do Saara, a primeira fase corresponde à organização da região segundo os modelos islâmicos e à sua ligação com um império multicontinental, califados omíadas, abássidas, fatimida. Em compensação, a segunda fase é testemunha do ressurgimento de princípios de organização autóctone, ao mesmo tempo que, do ponto de vista da civilização, se opera uma profunda transformação. Em relação ao Magreb, a metade do século XI é a época da formação do Império Almorávida, da autonomia reconquistada pelos zíridas, e da consequente invasão ilaliana. No Egito, a cesura política situa-se um século mais tarde, com os Ailíbidas, mas é nessa época que os grandes centros de atividade do comércio transportam-se do Golfo Pérsico para o Mar Vermelho e que, progressivamente, se estabelece um quadro de intercâmbios, em escala mundial, cujo alcance é considerável. Ao sul do Saara, é também no decorrer do século XI que se desenvolvem relações permanentes com o Islã, especialmente no plano comercial e religioso.
A natureza do material documentário altera-se, quantitativamente, torna-se abundante e variado. Qualitativamente, quanto mais avançamos no tempo, maior o número de fontes inconscientes, documentos de arquivos, pareceres jurídicos, encontradas na África mediterrânea, e mais precisas as informações relativas à África negra. Áreas etnoculturais e tipos de fontes. Classificação das fontes por períodos históricos não basta por si só. Convém levarmos em conta a articulação da África em áreas etnoculturais, cuja caracterização resulta de uma conjugação de fatores, e a própria tipologia das fontes disponíveis, que se coloca além dos períodos históricos e das diferenciações espaciais. Áreas etnoculturais. Ao examinar o primeiro ponto, seríamos tentados desde logo a fazer uma distinção elementar entre a África ao norte do Saara. África, pseudo-branca, arabeizada e islamizada, profundamente tocada pelas civilizações mediterrânicas e por isso mesmo desafricanizada. E a África ao sul do Saara, negra, plenamente africana, dotada de uma irredutível especificidade etno-histórica. Na verdade, sem negar a importância dessa distinção, um exame histórico mais aprofundado revela linhas de divisão mais complexas e menos nítidas. O Sudão senegalês e nigeriano, por exemplo, viveu em simbiose com o Magreb árabe-berberi. Do ponto de vista das fontes, está muito mais próximo do Magreb que do mundo bantu. Acontece o mesmo com o Sudão nilótico em relação ao Egito, e com o chifre oriental da África em relação ao sul da Arábia. Assim somos tentados a opor uma África mediterrânea, desértica, e de savana, incluindo o Magreb, o Egito, os dois Sudões, a Etiópia, o chifre da África e a costa oriental até Zanzibar. A uma outra África animista, tropical e equatorial, bacia do Congo, costa guineense, área do Zambeze e Limpopo, região interlacustre e, finalmente, a África do Sul. E é verdade que essa segunda diferenciação se justifica, em grande parte, pelo critério de abertura para o mundo exterior e, nesse caso, pela importância da penetração islâmica. Esse fato de civilização é confirmado pelo estado das fontes escritas, que opõem uma África bem servida de documentos com gradações norte-sul, a uma África completamente desprovida deles, ao menos no período em estudo. Mas a dupla consideração da abertura para o exterior e do estado das fontes escritas corre o risco de permitir julgamentos de valor e de ocultar sob o véu da obscuridade quase metade da África, central e meridional. Muitos historiadores já chamaram a atenção para o risco do recurso às fontes árabes, que poderia fazer crer, pela ênfase dada à zona sudanesa, que tenha sido esta região o único centro de uma civilização e de um Estado organizados. Voltaremos a esse ponto mais tarde. Contudo, reconheçamos desde já que, se há relação entre o estado de uma civilização e o estado das fontes, essa relação jamais poderia explicar completamente o movimento da história real. O historiador objetivo não tem o direito de fazer julgamentos de valor com base nos documentos de que dispõe, mas também não deve negligenciar seu potencial informativo sob pretexto de que podem induzi-lo a erro. Se uma história geral, que abrange a totalidade do período histórico, apoiando-se em todos os documentos disponíveis, pode atribuir tanta importância à bacia do Zaire, quanto à do Níger ou ao Egito, um estudo que se limite às fontes escritas até o século XV não poderia fazê-lo. Considerando todas estas observações, podemos operar a seguinte estruturação regional: A. Egito, Cirenaica, Sudão Nilótico, B. Magreb, incluindo a franja norte do Saara, as zonas do extremo ocidente, a Tripolitânia e o Fezzan. C. Sudão Ocidental, no sentido amplo, isto é, até o lago Chad em direção a leste e incluindo o sul do Saara. D. Etiópia, Eritreia, Chifre Oriental e Costa Oriental, e o resto da África, ou seja, o Golfo da Guiné, a África Central e o sul da África.
Essa classificação tem a vantagem de não opor duas Áfricas, estrutura o continente segundo afinidades geohistóricas orientadas dentro de uma perspectiva africana, mas leva também em consideração o caráter particular das fontes escritas de que dispomos. Em termos de fontes escritas, a África Central e Meridional, por mais rica em civilização que possa ser, faz pobre figura em comparação com a menor fração das outras unidades regionais, Feza ou Eritreia, por exemplo. Por outro lado, não há dúvida de que, além da solidariedade geral que aproxima as fontes da África conhecida, há uma solidariedade específica e mais nítida em nossa informação sobre cada uma das zonas delimitadas acima. Um inventário detalhado deveria, então, passar em revista os textos, simultaneamente por períodos e por regiões, mas reconhecendo previamente que, através das áreas, e em menor grau, através dos períodos históricos, essas fontes se resumem apenas a algumas línguas, a certos tipos limitados, não provêm sempre da área de que tratam, nem são sempre contemporâneas do que descrevem. Tipologia das fontes escritas. São inúmeras as línguas em que foram escritos os documentos que chegaram até nós, mas nem todas têm a mesma importância. As mais utilizadas, aquelas em que foi veiculada a maior quantidade de informação são, o egípcio antigo, o berbere, as línguas etíopes, o copta, o swahili, o hausa, o fulfulde. As línguas mais prolíficas são as de origem não africana, grego, latim, árabe, ainda que acolhido como língua nacional por inúmeros povos africanos. Se classificarmos os documentos numa ordem hierárquica que leve em conta ao mesmo tempo a quantidade e a qualidade da informação, obteremos a seguinte lista aproximativa: árabe, grego, latim, egípcio antigo, hierático e demótico, copta, hebraico, aramaico, etíope, italiano, swahili, persa, chinês, etc. Em termos cronológicos, nossas primeiras fontes escritas são os papiros hieráticos egípcios datando do Novo Império, mas cuja primeira redação remontaria ao início do Médio Império, início do segundo milênio, em particular, o papiro conhecido sob o título de Ensinamentos para o Rei Merikari. Seguem-se os papiros e os ostracas do Novo Império, também em egípcio e hierático, as fontes gregas, que remontam ao século VII antes da era cristã e prosseguem, sem interrupção, até a época mais recente, que coincide, aproximadamente, com a expansão do Islã, século VII da era cristã. As fontes em hebraico, Bíblia, e em aramaico, judeus de Elefantina, que datam da 26ª dinastia, os textos demóticos, da época ptolomaica, a literatura latina, a literatura copta, em língua egípcia, mas, empregando o alfabeto grego enriquecido com algumas letras, que tem início no século III da era cristã. Fontes em árabe, chinês, talvez persa, italiano, e, mais tarde, em língua etíope, na qual o mais antigo documento escrito remonta ao século XIII. Classificadas por gêneros, as fontes de que dispomos dividem-se em fontes narrativas e em fontes arquivísticas, umas conscientemente consignadas com o objetivo de deixar um testemunho, outras participando do movimento normal da existência humana. No caso da África, com exceção do Egito, mas incluindo o Magreb, as fontes narrativas são representadas quase que exclusivamente pelos documentos escritos até o século XII, cobrem, portanto, não só a antiguidade como também a primeira idade islâmica. A partir do século XII, o documento arquivístico, embora raro, começa a aparecer no Magreb, peças almohadas, fatvas ou pareceres jurídicos da época afécida. No Egito, os documentos arquivísticos tornam-se mais abundantes sob os Aiúbidas e os Mamelucos, séculos XII e XV. Enquanto os manuscritos dos mosteiros etíopes reúnem, em apêndices, documentos oficiais. Mas esse tipo de texto praticamente inexiste no resto da África, durante a época aqui considerada. Nosso período é caracterizado pela preponderância contínua das fontes narrativas,
pelo aparecimento ou crescimento relativo das fontes arquivísticas a partir do século XII na África mediterrânea, pela quase ausência dela, na África negra, mas, de maneira geral, pelo aumento substancial de nosso acervo de documentos a partir do século XI, culminando nos séculos XII e XIV. Os tipos de fontes podem ser enumerados do seguinte modo: fontes narrativas crônicas e anais, obras de geografia, relatos de viagens, obras de naturalistas, obras jurídicas e religiosas, como tratados de direito canônico, livros santos ou agiografias, obras propriamente literárias, fontes arquivísticas, documentos particulares, cartas familiares, correspondência comercial, etc., documentos oficiais oriundos do Estado ou de seus representantes, correspondência oficial, decretos, cartas patente, textos legislativos e fiscais, documentos jurídico-religiosos. Devemos observar que as fontes narrativas começam no século VIII antes da era cristã, com Homero, e compreendem um número considerável de obras-primas do espírito e do saber humanos. Entre os autores, encontramos grandes nomes, que, embora, em sua maioria, não tratem especificamente da África, concedem-lhe um lugar mais ou menos importante dentro de uma perspectiva mais ampla. Entre esses nomes figuram Heródoto, Políbio, Plínio o Velho, Ptolomeu, Procópio, Quaresme, Massude, Eás, e Ibn Khaldun. A documentação arquivística é a mais antiga do mundo. Se os papiros de Ravenna são os mais antigos registros arquivísticos conservados na Europa, datando do início do século VI da era cristã, os papiros do Novo Império Egípcio lhes são anteriores em 20 séculos. É verdade que, na primeira Idade Islâmica, esse tipo de testemunho não ultrapassou os limites do Egito, tendo conhecido uma expansão relativamente pequena até o fim de nosso período, o que talvez se possa explicar pelo fato de a civilização islâmica medieval ter praticamente ignorado o princípio da conservação de documentos de Estado. Dos séculos XIV e XV, o período mais rico em peças de arquivos, o que chega até nós são sobretudo obras enciclopédicas. É somente na época moderna, otomana e europeia, que se constituem os depósitos de arquivos propriamente ditos. Inventário por períodos. A antiguidade pré-islâmica, das origens a 622. Esse período, em relação ao que o segue, é caracterizado pela predominância das fontes arqueológicas, em geral, não literárias. Entretanto, ainda que secundários, os documentos escritos nos fornecem por vezes informações muito importantes, ademais, vão se tornando mais numerosos e precisos à medida que avançamos no tempo. Do ponto de vista da divisão regional, devemos notar que estão totalmente ausentes na África Ocidental e Central. Egito, Núbia, África Oriental. As fontes escritas referentes ao Egito até o primeiro milênio são exclusivamente egípcias. Trata-se dos papiros hieráticos e dos ostracas, cuja origem não remonta além do Novo Império, mas que podem, como dissemos, conter informações mais antigas. Papyrus e ostracon designam o suporte. No primeiro caso, trata-se de uma planta. No segundo, de uma lâmina de calcário. Os signos hieráticos distinguem-se dos signos hieroglíficos por sua aparência cursiva, prestando-se melhor ao traço que ao entalhe. Os papiros e ostraca, numerosos na 19ª e 20ª dinastias do Novo Império, ou período ramessita, de 1314 a 1085 antes da era cristã, referem-se tanto à vida administrativa, como à vida privada. Encontramos relatórios administrativos e judiciários, registros de contabilidade, cartas particulares e também contos e romances. Os papiros jurídicos e os papiros literários têm sido objeto de cuidadosos estudos e desde o século XIX, vêm sendo publicados. Nossos conhecimentos a respeito da Núbia e do país de Punt baseiam-se unicamente em material arqueológico e epigráfico, desenhos, murais em particular, não se tendo encontrado fontes escritas até o presente momento.
B. No primeiro milênio antes da era cristã, especialmente a partir do século VI, diversifica-se e se altera a contribuição de nossas fontes. Os documentos narrativos somam-se aos documentos arquivísticos e em certos momentos, substituem-nos. Um exemplo é o Livro dos Reis, fragmento do Antigo Testamento, que nos dá informações preciosas sobre o advento da 22ª dinastia, cerca de -950, e continua a ser de grande utilidade para todo o período seguinte, isto é, até o domínio persa, -525. O Livro dos Reis recebeu uma primeira redação antes da destruição de Jerusalém, ou seja, antes de -586, e foi retocado durante o exílio, mas reproduz tradições que remontam ao início do primeiro milênio antes da era cristã. Outras fontes estrangeiras, gregas sobretudo, trazem dados sobre o baixo período a partir da primeira dinastia saíta, século VIII antes da era cristã. Menandro, Aristodemo, Filócoro, Heródoto. Do ponto de vista arquivístico, os papiros deste período aparecem escritos em grego ou em demótico, escrita ainda mais cursiva que o hierático. No século V, os papiros dos judeus de Elefantina são nossa principal fonte, enquanto, nos séculos -4 e -3, aparece a crônica demótica. C. O período que se estende do estabelecimento dos Ptolomeus no Egito, fim do século IV antes da era cristã, até a conquista árabe, 639, cobre um milênio que se caracteriza pela abundância de fontes gregas e pela emergência da zona etíope e eritreia em nosso campo de conhecimento. Políbio, Estrabão, Diodoro, Plínio o Velho falam-nos dessa região com uma precisão relativa, que não exclui a ignorância ou a ingenuidade. O naturalista romano nos dá em sua história natural numerosas informações sobre o mundo etíope, em particular no que diz respeito aos produtos do comércio e aos circuitos de troca. É obra de compilação, certamente de valor desigual, mas rica em detalhes. A informação de que dispomos torna-se mais precisa no meio milênio que se segue ao aparecimento do cristianismo. O Egito, como sabemos, passa a ser, no século II, o foco principal da cultura helenística, sendo muito natural que tenha produzido historiadores, geógrafos, filósofos e padres da Igreja. Integrado politicamente ao Império Romano, depois bizantino, o Egito era objeto de inúmeros escritos latinos ou gregos externos, de ordem narrativa ou arquivística, Código de Teodósio, por exemplo, ou Novellae de Justiniano. Notemos também que a corrente papirológica não se esgota. Dessa massa documentária interna e externa emergem algumas obras de especial importância: a Geografia de Ptolomeu, 140 aproximadamente, o Périplo do Mar da Eritreia, obra anônima que calculamos ter sido composta em cerca de 230, datada anteriormente do século I, a Topografia Cristã, de Cusmas Indicopleustes, 535 aproximadamente. Esses escritos representam a base de nossa informação sobre a Etiópia e o chifre oriental da África. No conjunto, esta breve exposição aponta dois descompassos, o das fontes escritas em relação aos outros tipos de documentos, e o do nosso conhecimento do Egito em relação ao nosso conhecimento da Núbia e do mundo eritreu. O Magreb Antigo. A história escrita do Magreb Antigo nasceu do encontro de Cartago com Roma. Isso significa que não dispomos de nenhum documento importante anterior ao segundo século antes da era cristã, apenas indicações esparsas na obra de Heródoto, evidentemente, e nas obras de outros historiadores gregos. O período autenticamente púnico depende da arqueologia e da epigrafia. Além disso, a história de Cartago, tanto anterior quanto posterior a Aníbal, o confronto com Roma e o curto período de sobrevivência que se seguiu não deve quase nada às fontes púnicas escritas. Sabe-se hoje que o Périplo de Anão, em grego, cuja descrição se estende às costas norte-ocidentais da África, é falso e não pode ter sido escrito antes do século I. Restam os trabalhos agronômicos atribuídos a Magão, dos quais apenas alguns trechos foram conservados por autores latinos.
Entre as fontes autóctones, seria necessário mencionar as notas de Juba II, que Plínio o Velho compilou em sua História Natural. O essencial, se não a totalidade, de nossas fontes escritas relativas à história do Magreb antigo fases, cartaginesa, romana, vândala e bizantina é constituído pelas obras dos historiadores e geógrafos clássicos, isto é, aqueles que escreviam em grego ou latim. Em geral, esses autores não são africanos, mas à medida que a África se romaniza, surgem escritores autóctones, especialmente entre os padres da Igreja. No período que se estende de 200 a mais 100 que corresponde ao apogeu e à queda de Cartago, a organização da província romana da África sob a República e o Principado. Temos por fontes uma grande quantidade de documentos conhecidos, escritos em latim e grego. Políbio, -200 a -120, nossa fonte principal, Estrabão, Diodoro da Sicília, Salustio, -87 a -35, Tito Livio, Ápio, Plínio, Tácito, Plutarco, século mais I, e Ptolomeu, século mais II, sem contar os numerosos escritores menores. Seria muito útil que se reunissem os escritos dispersos relativos à África do Norte. Até agora foram coligidos apenas os documentos referentes ao Marrocos. Assim sendo, o pesquisador vê-se obrigado a examinar sistematicamente as grandes coleções clássicas, em que a erudição europeia do século XIX utilizou todos os seus recursos de crítica e de formidável labor: Biblioteca Teobleriana, Deloube Classical Library, texto e tradução inglesa, Collection G. Boudet, texto e tradução francesa, Collection des Universités de France, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Seria conveniente acrescentar a essas fontes narrativas, outras mais diretas, constituídas pelos textos do direito romano, embora sejam estes de origem epigráfica. As obras escritas dos analistas, cronistas e geógrafos greco-latinos não têm valor uniforme em todo o subperíodo considerado. Alguns tendem a compilar as informações de seus predecessores, outros nos trazem informações originais preciosas e às vezes até mesmo um testemunho direto.